Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Daniel Japiesu chegando para mais uma aula do nosso curso completo de Física Básica. Hoje vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Esta é precisamente a aula de número 55 do nosso curso. Bom, antes de falarmos sobre os dois postulados da lei, a gente vai falar sobre duas coisas ao qual a lei vai tratar especificamente. A primeira coisa é sobre as máquinas térmicas. Vocês, com certeza, têm muitos contatos com máquinas térmicas no dia a dia de vocês. Por exemplo, os motores dos carros são máquinas térmicas. Muitas coisas utilizadas em fábricas industriais são máquinas térmicas. Os motores das motocicletas são máquinas térmicas. Há quem diga que o próprio corpo humano seja uma máquina térmica. Basicamente, a máquina térmica ela é um aparelho, ela é um instrumento que ela transforma calor em trabalho. Ou seja, ela transforma calor em movimento. Pode observar, o motor de um carro, ele basicamente serve para fazer com que o carro se movimente, não é verdade? E é isso que uma máquina térmica, de modo geral, ela realiza, transforma calor e trabalho. E o esquema de uma máquina térmica pode ser descrito de uma maneira muito simples. Nesse esquema, nós vemos, por exemplo, que a máquina ela funciona com duas fontes de calor. Uma fonte quente, e essa fonte quente ela serve para fornecer uma determinada quantidade de calor. Vou até, em vez de usar Q1 ou Q2, eu vou colocar aqui quantidade de calor fornecida pela fonte quente. E a fonte fria é uma parte do calor que é perdida para o ambiente. Essa máquina térmica recebe uma quantidade de calor da fonte quente, parte do calor é cedido para o ambiente e outra parte desse calor é transformado em trabalho, transformado em trabalho mecânico. De modo que podemos aplicar aqui a conservação o princípio da conservação da energia, né? A energia que entra nesse sistema, que é a quantidade de calor da fonte quente, isso vai ser exatamente igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor que é cedida para a fonte fria. E nós podemos determinar o que nós chamamos de rendimento dessa máquina térmica como sendo a relação entre o trabalho realizado e a quantidade de calor total que ele recebe. É assim que a gente pode determinar o rendimento dessa máquina térmica. Com isso, vendo como é que a máquina térmica funciona de uma maneira simples, né, de uma maneira básica, de uma maneira objetiva, a gente pode fazer e escrever aqui o enunciado, o primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. E esse é o primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, que diz que não existe motor térmico que opere em ciclos que converta totalmente calor em trabalho. Esse enunciado ele está nos dizendo, em outras palavras, que esse rendimento aqui embaixo, ele nunca será de 100%. Nunca vai ter um trabalho realizado pela máquina térmica exatamente igual ao calor que ela recebe da fonte quente. Agora a gente vai falar um pouco sobre
sobre como que funcionam os refrigeradores, ok? Vamos lá. Os refrigeradores, como nós podemos prever, eles são os aparelhos conhecidos como ar-condicionado, geladeira, né? São aparelhos que fazem mais ou menos o processo inverso de uma máquina térmica. Enquanto a máquina térmica transforma calor em trabalho, podemos dizer que, de certa forma, o refrigerador realiza um trabalho para produzir calor, digamos assim, né? Produzir calor. Ele realiza um trabalho para produzir calor. Qual é a função imediata de um refrigerador? É retirar calor de um ambiente, né? O refrigerador, ele retira calor do ambiente frio e coloca este calor no ambiente quente. E a gente pode usar um esquema muito parecido que a gente utilizou para representar as máquinas térmicas. Da mesma forma que as máquinas térmicas, os refrigeradores, eles funcionam entre duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria, só que neste caso, uma certa quantidade de calor é absorvida pela fonte fria e um calor, um trabalho é realizado sobre o refrigerador. De modo que esse refrigerador faz com que uma certa quantidade de calor seja expelida para a fonte quente. Aqui a gente pode indicar o seguinte, ó. Diferentemente da máquina térmica, que um certo trabalho era realizado pela máquina térmica, neste caso, o trabalho é realizado sobre o refrigerador. A gente sabe que quando isso acontece, a gente acabou de estudar os gases, não é? Quando isso acontece, a gente precisa utilizar representações de sinais diferentes. Quando a gente realiza um trabalho sobre o gás, quando um trabalho é realizado sobre o gás, a gente usa um sinal de menos. E quando o trabalho é realizado pelo gás, a gente utiliza um sinal positivo para representar esse trabalho. A gente precisa prestar atenção nessas diferenças de como que a gente representa esses dois trabalhos. E pela imagem a gente consegue visualizar isso de uma maneira relativamente boa. Ok? Aqui também vai valer o princípio da conservação da energia, né? Então a gente tem que a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho realizado sobre o gás, sobre o refrigerador, vai ser igual ao calor que é expelido para a fonte quente. E no caso do refrigerador, a gente calcula a eficiência dele. Que vai ser uma relação entre a quantidade de calor na fonte fria pelo trabalho realizado sobre o gás. E com isso, com essas ideias, a gente consegue determinar o segundo enunciado para a segunda lei da termodinâmica. Então, o segundo enunciado da segunda lei da termodinâmica está aí, diz o seguinte: o calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria, e não existe refrigerador cujo único resultado seja a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Ou seja, aquilo que o refrigerador faz não é natural, já que o calor ele flui naturalmente do quente para o frio, e o refrigerador faz com que o calor flua do frio para o quente. Isso não é natural. Por isso que o carro gasta mais combustível quando a gente liga o ar-condicionado, por isso que muitas vezes o ar-condicionado é uma das coisas que mais gasta energia dentro de uma casa. Aconteceu certa vez aqui em Alagoas e provavelmente em outros estados um fenômeno em que a empresa de energia elétrica começou a fazer doações de novas geladeiras para pessoas de baixa renda. E isso não foi algo motivado pela benevolência ou pelo amor ao próximo,
Na verdade, isso aconteceu porque essas pessoas pagavam uma taxa fixa e uma taxa muito pequena de energia, e elas tinham geladeiras muito antigas que gastavam muita energia. Então eles colocaram na ponta do lápis e perceberam que era mais barato doar de novas geladeiras para essas pessoas do que o que eles iriam gastar cobrindo o gasto de energia elétrica para essas pessoas. Então foi uma ação muito mais econômica do que benevolente. Agora, vamos fazer alguns exercícios, né, para a gente fixar um pouco essas ideias que estão envolvendo a segunda lei da termodinâmica, as máquinas térmicas e os refrigeradores. Questãozinha já está aparecendo aí na tela de vocês e ela trata do seguinte: a motocicleta, né, é um meio de transporte cada vez mais preferível pela população do sertão alagoano, apesar de seus riscos, principalmente por ser considerada mais econômica em relação ao consumo de combustíveis fósseis como a gasolina, e podemos ver isso em outras cidades com certeza. Em relação à explicação científica no campo da termodinâmica sobre o funcionamento de um motor de combustão interna da moto, ou seja, máquina térmica. O motor de combustão interna é uma máquina térmica. Ela transforma calor por conta da queima de combustível em trabalho, em movimento. Marque a alternativa aceita na linguagem científica. Letra A. Todo o calor produzido pela gasolina é transformado em energia mecânica para movimentar as rodas. Sabemos que isto não é verdade, porque fere a segunda lei da termodinâmica, que diz que não existe máquina térmica que operando em ciclos que converta integralmente calor em trabalho. Então não é todo o calor que é produzido que é transformado em energia mecânica. O motor de uma moto é considerado uma máquina térmica, sim, e somente uma parte do calor gerado é convertida em trabalho mecânico. Ó, isso aqui tá perfeito, né? Vamos ver as outras, se tem alguma que também esteja perfeito. O fluxo de calor no motor a combustão interna da moto sempre flui da estrutura mais fria para a estrutura mais quente. Nós sabemos que não, né? O calor flui naturalmente do quente para o frio e não do frio para o quente. O rendimento do motor de uma moto pode ser encontrado pela divisão entre a temperatura fria e a temperatura quente. Na verdade, o rendimento é a divisão entre o trabalho e a quantidade de calor fornecido pela fonte quente. E letra E. A troca de óleo periodicamente garante a eficiência total do funcionamento do motor a combustão interna da moto. Bem, primeiro que isso aqui não é a explicação científica, né? Segundo, que ela trata sobre eficiência do motor. Obviamente que isso vai ajudar na manutenção e manter a vida útil da moto muito mais longeva, né? Mas não é explicação científica. Só nos resta então marcar a letra B como sendo a alternativa correta. O motor de uma moto é considerado uma máquina térmica e somente uma parte do calor gerado é convertida em trabalho mecânico. Beleza? Hora do print, vamos para a segunda questão. Beleza, a segunda questão já está aparecendo aí na tela. Questão que caiu lá na Universidade Estadual de Londrina, né? Que diz o seguinte: a Revolução Industrial foi acompanhada por profundas transformações na Europa. Os novos meios de transporte que utilizavam as máquinas térmicas recém-criadas foram essenciais aos avanços relacionados à industrialização por todo o continente. Naquele período, foi demonstrado teoricamente que uma máquina térmica ideal é aquela que descreve um ciclo especial denominado ciclo de Carnot. Esse ciclo a gente vai ver com mais detalhes na nossa próxima aula, tá bem? Sobre os princípios físicos da termodinâmica e do ciclo de Carnot, assinale a alternativa correta.
A letra A diz assim: as máquinas térmicas que operam em ciclos são incapazes de retirar calor de uma fonte e o transformar integralmente em trabalho. Perfeito, né? A resposta já é a nossa letra A de amor. Letra B fala: em uma máquina térmica que opera em ciclos de Carnot, ocorrem duas transformações isobáricas e duas isovolumétricas. Isso que não é verdade. As transformações que ocorrem no ciclo de Carnot não são essas. A gente vai ver na aula seguinte, tá bem? Mas adianto que não é verdade que as transformações são duas isobáricas e duas isovolumétricas. No ciclo de Carnot ocorre uma transformação reversível, enquanto as demais são irreversíveis. Também não é assim que funciona o ciclo de Carnot. Todas as transformações que ocorrem no ciclo de Carnot são irreversíveis, ok? O rendimento de uma máquina térmica é nulo quando as etapas do ciclo de Carnot sofrem transformações reversíveis. Já sabemos que não é assim. Uma máquina térmica é capaz de transferir calor de um ambiente frio para um quente sem a necessidade de consumir energia externa. Isso aqui é falso, né? Ele precisa consumir energia externa. E essa energia externa nós sabemos que é o trabalho, né? Ele diz aqui que é sem e nós sabemos que é com a necessidade de consumir energia interna. Então a resposta definitivamente é a nossa letra A. Beleza? Vamos aqui para a nossa terceira e última questão da nossa aula. Beleza, temos aí a terceira e última questão da nossa aula de hoje, que fala o seguinte, vamos lá. Calcule o rendimento, calcule o rendimento de uma máquina térmica que recebe 1000 joules de calor de sua fonte quente. Então nós temos aí o calor recebido da fonte quente, 1000 joules, e transfere 430 joules para sua fonte fria. Então, o calor transferido para a fonte fria é de 430 joules. Ele quer saber o rendimento. Para calcular o rendimento, sabemos que a gente precisa do trabalho, né? Já que o rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor fornecida pela fonte quente, né? Não pela fonte quente. E pelo princípio da conservação da energia, a gente viu que o trabalho mais a quantidade de calor expelida pela fonte fria, expelida para a fonte fria, é igual à quantidade de calor recebida pela fonte quente. Então aqui nós temos o trabalho, 430 é a quantidade de calor jogada fora para a fonte fria e 1000 é a quantidade de calor recebida. Nós temos então que o trabalho vai ser de 1000 menos 430. Finalmente, o trabalho vai ser igual a 570 joules. Com o valor do trabalho, a gente facilmente pode calcular aqui qual foi o rendimento dessa máquina térmica, né? 570 sobre 1000. Isso aqui vai me dar aproximadamente 0,57, que dá os 57%, é o aproximadamente, letra B, 55%. Ok? Beleza, hora de tirar aquele print esperto. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre a segunda lei da termodinâmica. A aula seguinte, a aula que vai continuar, a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot para encerrar essa parte da física térmica e começarmos a física óptica. Falarmos sobre a luz, sobre espelhos, lentes e por aí vai. Tranquilo? A gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos